Oi, eu sou Renili Césio e eu gravo vídeos pra internet quando eu tô afim. Eu penso em temas, em assuntos que eu quero falar sobre e eu falo sobre eles, como uma conversa. Às vezes como um relato também, coloco relatos, mas é mais uma conversa. Meus vídeos não têm edição, de corte, de nada, são gravados e postados na mesma hora, a maioria das vezes. O vídeo de hoje é um tema difícil de falar, um tema. Eu tentei gravar esse vídeo já e não ficou bom. Eu não gostei do que eu falei. Eu enrolei muito, falei muitas coisas e não falei nada ao mesmo tempo. Mas o tema do vídeo é família. E eu não sei o que exatamente falar, porque são tantas coisas, são tantas camadas, que eu me perco. São muitas camadas. Eu não sei o que eu quero falar exatamente. Mas vamos lá. Vou começar pelo um pensamento meu, que eu acho que muitas pessoas vão dividir dessa mesma opinião. Ou também não, mas enfim. Independente da sua criação, de como foi a sua criação, e isso eu não falo só do núcleo familiar, né? Se é um pai, uma mãe, se você foi criado pelo pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos, pela sua avó, pelo seu avô, pelo seu tio, pelo cachorro, enfim. Não é isso o tema. E eu também não gosto esse termo, família desestruturada. Não curto, não. Então, eu vou usar em alguns momentos, porque é um tema, um termo conhecido, mas eu não curto ele. Vamos colocar uma família que visualmente é estruturada. Todo mundo tem essa família como exemplo. Nossa, essa mãe, ela é uma ótima mãe, ela é uma mãe muito, muito boa, esse é um pai muito bom. E aí eu coloco o exemplo também da família tradicional, né? Vamos colocar. Eu fui criada numa família tradicional pela minha mãe, pelo meu pai e pelos meus irmãos, né? Que são mais novos, mas enfim. E independente se for a melhor criação. E que não existe isso também. Isso é muito difícil porque as pessoas não entendem isso, que não existe criação perfeita, não existe a forma perfeita de educar uma criança, educar um filho, criar um ser humano. Não existe a forma perfeita, não tem uma fórmula para isso, sabe? Não existe. Mas é complicado, porque entra também aquela questão dos traumas, né? E aí muitas pessoas falam: ai, quando eu tiver um filho, eu não vou fazer o que meus pais fizeram, eu não vou criar ele de tal forma, eu não vou fazer isso que tal pessoa fez, porque eu não acho legal, porque eu acho que é uma coisa ruim. Mas você vai sim. Você pode não fazer essas mesmas coisas. Exatamente. Mas você vai fazer coisas ruins pro seu filho, você vai magoar ele muitas vezes. Porque é isso, você ser um ser humano e lidar com outros seres humanos é você ter noção de que você vai magoar outras pessoas, independente de tudo. Independente de você querer ou não. Tem momentos que a gente vai magoar de propósito e tem momentos que a gente vai magoar sem querer. E isso também é na família, com seus filhos. E aí eu entro também na brisa de que é muito difícil criar um ser humano. Isso é óbvio. É óbvio, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe que educar uma pessoa não é uma coisa simples e fácil. Ser pai, ser mãe é muito difícil. É muito difícil. Quem acha que é fácil tá vivendo, não sei, numa história de conto de fada, de príncipe e princesa. E até nas histórias de contos de fada, o príncipe e princesa tem o vilão, tem as controvérsias, tem a reviravolta, né? Então, nada vai ser que nem no conto de fada, porque nem um conto de fada é um conto de fada de verdade. A gente tá no mundo real. E nisso agora eu não tô falando só sobre a sociedade que a gente vive, tipo, né? Capitalismo tardio. Não vou entrar nesse mérito agora. Mas tudo. Avanço tecnológico, tudo. Exposição a telas, né? Exposição à tela é uma coisa que afeta diretamente no cérebro de uma criança, principalmente quando tem contato com muito jovem. E eu não falo isso só como uma pessoa que se preocupa com isso e que vê isso na vida real, criança, tipo, no meio, tipo, sei lá, em algum lugar, e aí a criança, ao invés de estar correndo e brincando que nem uma criança, a criança tá no TikTok, scrollando o feed do TikTok, ou do Instagram da mãe, ou do pai, enfim.
sobre a questão dos traumas. Voltando ao que eu tava falando, independente se ser um lar, uma família, visualmente e admirada pelas pessoas, porque sempre tem assim, na sua família, pensa na sua família mesmo. Você vai pensar num primo, em alguém da sua família, um tio, que você fala, nossa, olha como que essa pessoa cria o filho dela. Que coisa linda, que, enfim, sei lá, que mãe protetora, que mãe, né? E até a superproteção gera, assim, traumas. Você proteger demais seu filho, não expor ele às realidades do mundo e a sociedade que a gente vive é, sim, uma microforma de violência, é uma microviolência. Porque essa criança, esse adolescente, ele vai se tornar um adulto, ele vai ter que viver em sociedade, você querendo ou não. E aí, se você querendo ou não também, se você não querer, aí é um problema seu. É uma coisa que você tem que tratar na terapia, entendeu? De ser uma mãe completamente super protetora, ou de ser um pai, enfim. Porque isso é sim prejudicial pro seu filho e muito, muito. Pais e lares super protetores fazem essas crianças se tornar adultos disfuncionais. E isso é, tipo, uma das coisas que a gente vê muito, principalmente hoje em dia, né? O menininho que é criado pela vovó, mimado, filhinho de papai, ou sei lá, cresce, vai morar sozinho, se torna um adulto completamente disfuncional, que não sabe fazer um prato de comida, não sabe fazer um almoço. Mas aí também eu entro não só nessas coisas de ser um adulto funcional, que é o mínimo, né? Mas também no psicológico. Independente da criação, você vai gerar traumas do seu filho. Independente. A gente espera que seja mínimo, que seja pequeno isso, né? Que não gere tantos traumas e tantos problemas e tantas inseguranças, tantos medos, tantos conflitos internos. Mas independente. E muitas vezes vai ser culpa sua, sim, como pai, ou como mãe, ou como genitor, cuidador, né? Responsável legal do seu filho, vai ser sua culpa, sim. Às vezes não. Às vezes também não vai ser. Porque depois que a pessoa cresce, né, é escolhas. Mas, sim, obviamente, o meio que a gente vive influencia a gente e molda quem a gente é. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu sou todos os lugares e todas as pessoas que eu já conheci. Então, sim, a sua família, as pessoas que você convive, principalmente quando é criança, vão moldar muito quem você é. As coisas que você gosta, o que você acredita, o que você defende, o que você detesta, vai definir muita coisa. Mas não tudo. A gente tem nossa personalidade, a gente nasce com coisas inatas. Então, não é só o meio que vai definir o que a gente é. Então, o meio não define o que a gente é, obviamente. Mas ele influencia muito. E quando você tem irmãos mais novos, agora eu vou dar um relato meu. Você fica muito chateado quando você... Principalmente eu falo isso quando você sai da casa dos seus pais. Aí você vai visitar eles. E você vê coisas que eles erraram com você. Coisas que eles erraram com você. Eles errando com seus irmãos também. E muitas vezes é menos pior. A gente até pensa, nossa, que bom que a criação dele tá sendo um pouco melhor que a minha. A forma como eles lidam, né, com a criança e tal é um pouco melhor. Mas não vai ser ideal, não vai ser perfeita. E a questão é essa, não é pra ser perfeito, não tem como ser perfeito, não existe uma regra, não tem fórmula pra criar uma criança. Mas eles vão cometer erros, sim. Você vendo isso de frente com os seus irmãos é muito doloroso. É muito doloroso, não tem como você descrever uma coisa dessa. E é por isso que eu tô fumando. Tô bem pensativa e triste. Porque muitas vezes a gente... O niilismo, né? A gente tem que simplesmente aceitar. E tem coisas que não são tão fáceis assim de aceitar, porque a gente quer modificar algo, quer resolver, quer ajudar, quer fazer algo que
mude a realidade daquela pessoa. E nisso agora também não tô falando só de família, né? E muitas coisas que a gente não consegue mudar, que a gente não é capaz, não tem essa disponibilidade, essa não é nem força, essa capacidade. Às vezes tem coisa que não tá no nosso alcance. E a gente não consegue mudar. Isso é muito triste, porque você quer fazer algo pra aquilo melhorar, pra aquilo passar, mas não dá. E criar uma criança é muita responsabilidade, sabe? E aí eu queria falar também sobre não dar dicas, mas um conselho. E isso é a coisa que mais complicada de todas. Porque, sendo bem sincera, eu não vou colocar todos, mas vou colocar 90%. 90% dos pais que eu conheço, pessoas que são pais, que são mães, que cuidam de crianças, que lidam com crianças que, né, eles exercem a função legal de pai e de mãe com essas crianças, essas pessoas não estavam preparadas para ter uma criança. E aí, obviamente, que né, aquilo lá não tem criação perfeita, então não existe o preparo perfeito, não existe a capacitação perfeita para isso. Não existe, né? Mas criar não é fácil. E os traumas que a gente tem, a gente vai levar pra nossa vida, principalmente da própria família, né? Então, isso vai interferir, vai resultar em coisas, situações e na criação dos seus filhos. E aí, por isso que eu falo, 90% dos pais que eu conheço não eram pais, não são pessoas que estavam aptas e deveriam ter filhos nesse momento. Por isso que ter uma filha muito... Mano, ninguém planeja ter um filho. Pelo menos a maior parte das pessoas não planeja ter um filho. E mesmo que planejam, né? E é uma coisa, mano, que... tô sem palavras pra descrever isso, o que eu tô pensando agora. Ninguém tá preparado. Meus pais, os seus, de todo mundo, não estava preparado. Porque a forma como a gente enxerga as crianças na nossa sociedade já é uma forma errada, sabe? Você impor coisas para uma criança, você querer esperar coisas de uma criança, ela é uma criança, sabe? Ela não é um mini adulto. A gente não tá na Grécia Antiga pra achar que uma criança é um mini adulto. E as pessoas ainda têm esse pensamento, né? E tratam crianças como mini adultos, sendo que elas são crianças. Apenas crianças. Não sei. Eu acho que eu não falei nada do que eu queria falar. Eu esqueci tanta coisa. As principais coisas eu esqueci. E quando eu gravo, eu lembro de tudo antes e na hora esqueço completamente tudo que eu queria falar. E eu achei esse vídeo também um pouco estranho. Normalmente eu coloco a câmera um pouco mais pra baixo, né? E dá pra ver mais eu mexendo minhas mãos. Eu falo muito mexendo. Eu mexo muitas mãos pra falar. E agora não deu pra mexer muitas mãos porque a câmera tá mais alta. Mas... não sei. Ame as crianças.